Quando a gente vai no supermercado, gente, eu tenho vontade de enlouquecer, né? Infelizmente. Às vezes a gente passa por situações financeiras na nossa vida financeira que a gente pensa agora, acabou, não tem mais jeito, está tudo errado mesmo. Às vezes na nossa família, às vezes a gente tem algumas discussões em casa. Quem é casado? Ninguém, né? Ninguém briga em casa, né? Só eu. Não vou expor casamento, não. Mas como vocês, amor, olha só, eles não se expõem em casa. Só a gente. A gente precisa consertar isso. Vamos parar. É só eu, gente. Só eu. É só Jesus. Me muda. Me muda. E assim, são situações que nós vivemos no nosso dia a dia, que a gente, mesmo a gente tendo Jesus no nosso coração, mesmo a gente sabendo que a gente tem esse pastor que cuida de nós, muitas vezes a gente fica assim: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei você, mas eu já falei isso para Deus algumas vezes. Jesus, eu não sei o que fazer. Como é que eu vou vencer essa situação? Como é que eu vou romper? Como é que eu vou avançar? Como é que soluciona tudo isso? E eu quero te dizer uma coisa: Deus não vai resolver esse problema. Eu até comentei isso essa semana com um irmão que Deus, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus do impossível. Não é isso? Ele faz o impossível. Ele não vai resolver os nossos problemas. Deus não é pronto-socorro. A gente lá, quando a gente está passando por uma situação difícil, é doente, por exemplo, a gente vai no DS, no pronto-socorro, né, faz uma consulta de emergência, toma um remédio e vai para casa. Ah, bem, agora resolveu o problema, né? Eu fiz isso muito, gente. Eu tenho uma questão na coluna desde 2014. E eu fui muito no pronto-socorro. Quando eu andava, eu ia no pronto-socorro, corria, a médica atendia, dava a medicação, estou sarada, ia para casa. Passou uma semana, duas, veio de novo no pronto-socorro para poder resolver e não sarou. Vocês acreditam que eu fui no médico 200 vezes e não sarou? Pois é, Deus não vai resolver. Então a gente pode fechar a Bíblia lá, mas eu não estou entendendo. Gente, Deus não vai resolver esse problema por você, no seu lugar. Ele não vai fazer isso. Ele pode te dar sabedoria para conduzir, Ele pode te dar sabedoria para fechar as brechas, as situações erradas que foram criadas, porque nós temos uma mania de querer colher o que a gente não plantou. A gente não planta, a gente não faz as coisas certas, e aí quando a coisa dá errado, a gente fica: Deus, está tudo errado. Eu já fiz isso, gente, por isso que eu não sei o que a gente faz. Eu acho que vocês fazem tudo. Deus, agora chora para Deus. Me socorre. E Deus não é para socorro. Ele vai deixar a gente colher as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas erradas, dos nossos caminhos errados. Mas a gente pode ter certeza que esse pastor, como a Morena, gente é linda, né? A minha Morena. Gente, esse pastor, obrigada, Morena. Oi? Esse pastor, mesmo nessas situações onde a gente procurou os problemas, onde a gente foi atrás, mesmo onde ele deixa a gente passar, colher as consequências, ele está conosco. Ele está com você. E aí sim ele pode te dar sabedoria, te direcionar como resolver a confusão que a gente mesmo recebeu. Porque ele é pastor, ele é pai. A gente tem até nessa alegoria: a ovelha, ele deixa 99 ali no aprisco, e uma se perdeu, saiu, tomou uma decisão errada, ele vai lá
E aí tem que curar, tem que restaurar, tem que ensinar para ela, olha, o lugar é aqui, lugar de cura, lugar de alimento. Se você ficar longe de mim, você vai passar fome, você vai passar frio, você vai passar sede. Gente, você sabe o que ovelha, se o pastor não levar, ela não vai se alimentar? Vocês já estudaram sobre ovelha? Dá uma estudadinha sobre a ovelha. Se o pastor não levar, ela não vai beber água. É por isso que nós somos comparados a ovelhas, todos nós. Todos nós somos ovelhas. Todos nós dependemos do pastor para sermos alimentados, cuidados. Todos nós. Mas nós ainda somos, eu digo nós porque eu sei que eu faço parte, a gente ainda tenta resolver por conta própria. E aí acaba dando errado. Abre lá a sua palavra em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. O evangelista vem contando aqui a história de Jesus. E logo após Jesus ter sido batizado, Jesus já estava aí provavelmente com seus 30 anos. Ele já estava começando a exercer o seu ministério. Chega, já deu o período dele ficar escondido. Escondido? Não é a palavra escondido. Ele ainda não tinha sido revelado. Não deu a hora de começar tudo. Ele começa sendo batizado, né? Aí no capítulo 3, final do capítulo 3. E logo a ser batizado, no capítulo 4, verso 1, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Mas o diabo, não satisfeito, levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, lugar mais alto, e disse: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Parou por aí não. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, o mais alto provavelmente da região, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória desses reinos, tudo que poderia vir, né? Por estar reinando sobre tudo isso. Ele disse: tudo isso eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia! Glória a Deus! Mas o que tem a ver isso aqui com a gente? O diabo, ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso acusador. Todas as vezes que você ouvir, que você tiver a impressão que você ouviu aquela voz, assim, aquela sensação de você pecou, é errado. Não foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não acusa ninguém.
Quem nos diz, olha, você errou, está errado, é o diabo. E sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que nós somos muito suscetíveis ao que nós ouvimos. Ele sabe que nós somos muito suscetíveis quando algo nos condena. Eu tenho certeza que se 10 pessoas virarem a pastora Ângela e falar assim, olha, essa música está bonita, gostei, ficou legal. Mas se por acaso não iria passar perto dela e falar assim, ficou bom, não ficou legal. Ela vai ficar pensando, provavelmente, por que será que ela achou que não ficou legal? A gente tem a tendência de deixar de lado as vozes que nos elogiam e damos mais valor quando uma pessoa nos critica, nos coloca para baixo, fala algo ruim de nós. Essa é uma tendência, infelizmente, que nós temos, mas que nós precisamos nos dar conta. Eu já passei por isso várias vezes, e aí quando eu acordo eu falo, puxa vida, estou eu caindo na mesma cilada de novo do diabo. Eu sei que eu estou certo, eu sei que eu estou no caminho certo, eu sei que a minha blusa está bonita, está legal, está até passadinha, amarrou tudo, eu estava no carro, colocou cinto, mas alguém falou mal, alguém criticou, a gente desanima. A gente começa bem e de repente diante de uma crítica que muitas vezes pode ser porque o diabo usou o seu irmão, pastor do céu, o diabo usa o nosso irmão, usou Pedro, quando Pedro estava lá com Jesus, Pedro andou com Jesus tanto tempo, e quando Jesus começou a falar sobre a morte, que ele ia morrer, ele ia passar por toda aquela situação, Pedro falou assim, não, você não vai fazer isso, não vai passar por isso de jeito nenhum. Jesus falou assim, cala a boca, Satanás. Ou pode ser que seu irmão seja ousado, sim. Às vezes nós, vamos trazer para nós, às vezes nós nos deixamos ser usados, somos boca do diabo na vida do nosso irmão. Quantas vezes ao invés de darmos uma palavra de elogio, de incentivo, a gente vai lá e acusa. A gente mesmo acusa, ó, você errou feio, hein? Já tanto bastasse o diabo para nos acusar, a gente ainda deixa ele usar a nossa boca. Sabe, e o diabo sabe, ele já percebeu, porque essa é uma artimanha dele de anos e anos e anos. E ele consegue nos derrubar direitinho, porque a gente acredita quando ele fala, quando um irmão fala. A gente acredita ao ponto de ficar até magoado com o irmão. Eu já passei por isso. Talvez você nunca tenha ficado magoado com ninguém. Talvez você nunca precisou perdoar ninguém. Fico muito feliz por você. Mas eu já passei por isso. De achar ainda que eu tinha razão. De achar que eu podia ficar magoado com alguém. Porque alguém falou alguma coisa. Essa artimanha do inimigo não muda. E não vai mudar. E você vai conviver com isso por muitos e muitos anos ainda, até você encontrar a Cristo. Ou Cristo quer te encontrar, não sei. E é por isso que nós precisamos deixar de ser bobos, deixar de ser crianças e abrir os nossos olhos espirituais. Aleluia! Abrir os nossos ouvidos espirituais. Pedir ao Senhor discernimento. Para que quando essa situação vier sobre nós, a gente já entender, opa, não foi o irmão que disse, foi o diabo. Então não precisa ficar magoado com o irmão. Opa, não foi o Espírito Santo. Não fui eu, não foi o Espírito Santo que está falando, ó, errado. Quem nos acusa é o inimigo, então se está acusando, eu não vou aceitar essa acusação. Por que eu não preciso aceitar a acusação sobre a minha vida, gente? Me ajuda.
Por que nós não podemos, nós não precisamos aceitar a acusação do inimigo sobre nós? Tetelestai. Não, só os nomes dele, gente. O que isso significa? Significa que ali na cruz toda a obra foi consumada. Todo o nosso pecado, todo o nosso pecado foi lançado ali na cruz do Calvário. Está consumado. Todo o nosso pecado já foi perdoado ali na cruz do Calvário. Está consumado. Espera, pastor, não, mas essa semana eu ainda vou pecar. Então esse pecado ainda não está perdoado. Gente, peraí. Quando Jesus morreu há mais de 2.000 anos atrás, lá, vocês viram que essa semana teve um vulcão na Islândia, que entrou em erupção? Normalmente, está tudo aqui com água. Normalmente um vulcão, ele tem lá, a parte onde a lava sai, e quase sempre a lava vem de um lado, do outro. Ela não escorre só um lado. A lava ela escorre por todos os lados. Assim foi o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Aleluia! Ele escorreu no passado, ele escorreu no presente, ele também já foi derramado sobre nós no nosso futuro. O nosso pecado que nós ainda vamos cometer já foi perdoado. Uai, mas então eu posso pecar à vontade? Por causa disso? Claro que não, né, gente? Ué, óbvio que não. Paulo fala que o nosso chamado é para sermos santos. Nós ainda podemos pecar. O pecado ele vai dia a dia se tornando um acidente na nossa vida. Então esse pecado que por acidente você cometer, ele já foi perdoado. Agora você vai e fala assim, não, vou chegar atrasado no meu trabalho. Deixa eu ver o que eu vou pedir para o meu chefe. Aí não dá, né, gente? Aí você já está até premeditando o pecado. Aí eu vou ter que ser obrigada a dizer, igual um pastor aí, ser, né, crente, não. Porque nós somos cristãos. A gente vai ficar premeditando onde é que a gente vai pecar, onde é que a gente vai errar. O nosso pecado, ele vai se tornando um acidente na nossa vida. Esse é o nosso chamado. É por isso que quando o diabo te acusar, você diz para ele, olha, aqui não. Na minha vida já tem o sangue de Jesus. Eu ainda pego. Eu ainda erro sim. Mas eu sei que o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Olha para mim, você pode seja ousado. Esteja assim, olha para mim, diabo. Está vendo o sangue de Jesus? Pois é, esse sangue não tem sobre a sua vida. E aí, por que a gente não faz isso? Tem umas carinhas assim, pensando, ai, pastor, sério que eu vou fazer isso? Por quê? Porque ele te acusa, isso é verdade. Não, Deus nem te ama. Como é que Deus vai te amar com esse tanto de pecado? É mesmo, é verdade. Deus não me ama. Não, mas Deus não te ama. Você é lésbica, você é gay. Deus não te ama. É mesmo. Como é que Deus vai amar alguém que é assim? Deus pode até me, assim, ficar perto de mim, falar assim, alguma coisa, mas me amar verdadeiramente não. Tem jeito. Sabe, a gente vai aceitando as acusações do inimigo, e a gente vai aceitando o peso, desde daqui a pouco a gente já está encurvado de tanto peso que a gente está carregando. O nosso semblante já está até assim, ó, carregado, triste, a gente não tem mais uma vida abundante, a gente não consegue nem mais orar porque a gente se sente totalmente acusado pelo diabo. E como é que a gente resolve isso? Confiando na palavra. Nós caminhamos
firma, não deixa sair. Essa é a minha esperança, aquele em quem eu confio. E aí, olha só, gente, eu não sou de ficar conversando com o diabo. Quando você vai expulsar o diabo, você não precisa ficar conversando com ele. Você manda ele sair. Simples assim. Você não tem que ficar, né? Eu acredito que não. A gente não precisa ficar perguntando o nome. Por que você está aqui? O que você fez? Tem alguns irmãos fazem assim, que bom, amém por eles. Eu não faço isso. Mas eu converso com o diabo sempre. E é isso que eu quero te dizer essa noite. Desafio o diabo. Foi isso que Jesus fez. Olha aí o que você leu, gente. Quando o diabo chegou para Jesus, para tentar Jesus, Jesus estava com fome. Olha no verso 3, ele diz assim: se você é filho de Deus, ele fala isso para a gente, né? Se você é filho de Deus, olha, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus fez o que? Jesus conversou com ele, gente. Jesus falou: olha, está escrito. O diabo conhece tanto a palavra que ele vai usar a palavra para te condenar. Ele vai usar a palavra para querer te destruir. E aí olha o que Jesus fez. Jesus usou a palavra. Jesus podia muito bem ter falado para ele: diabo, sai daqui, não, eu vou perder meu tempo com você. Não vou perder meu tempo com você. Gente, o diabo não é pai para Jesus. Há pouco tempo eu estava conversando com a Noemi. Você lembra, Noemi, como é que Jesus vai derrotar o diabo? Que jeito? Vocês viram? É o que diz a palavra, com o sopro da sua boca. O diabo não é pai de Jesus, ele não é inimigo de Jesus, porque não tem como. O inimigo tem que ter força, né, para combater. O diabo não tem força para Jesus. E se você é cristão, se você nasceu de novo, você nasceu de novo, Jesus mora em você. Se Jesus mora em você, você pode sim dizer para o diabo: olha, também está escrito. Quando ele disser para você: Deus não te ama, o que você está fazendo nessa igreja? Você ir da igreja? Claro que não. Deus não te ama. O que é que você vai fazer? Responder para ele na mesma altura. Mais arrogante ainda, porque você tem o sangue de Jesus. Você pode ser arrogante porque você tem o sangue de Jesus. Você vai e responde para ele. O que você vai responder para ele? Alguém me ajuda? O que eu respondo para ele se ele diz que eu não sou amado? É por isso que a gente tem que ser como criança. Simples assim. O que é que a gente fala para ele, gente? Vocês não aprenderam. De novo, para mim, o que a gente fala para o diabo? Sai, diabo. O que a gente fala para ele, gente? Sai e manda ele embora. Você vai ficar aceitando ele ficar no seu ouvido, gente? Manda ele embora. De quebra você usa a palavra. Volta um pouquinho. Olha o último versículo do capítulo 3. Jesus foi batizado. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Isso aqui, meu querido, é para você. O Senhor olha para você e diz: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Mas, pastor, eu ainda estou numa vida de pecado. Eu também estou. Talvez sejam diferentes. Talvez não seja do mesmo plano. Mas não faz diferença para Deus, porque não existe pecadinho para não. Não tem como eu me sentir melhor do que você me diz: não, pastor, eu tenho muito pecado. Não tem como eu me sentir melhor.
isso que muitas vezes nós vemos a religiosidade fazer. E nós não podemos ser assim. Nós, enquanto pastores, não podemos ser assim. Nós, enquanto presbíteros, enquanto diáconos, enquanto obreiros, enquanto membros dessa igreja, por onde nós passarmos, nós não podemos ser assim. Nós não somos melhores do que ninguém, porque o outro, o outro vê pornografia, eu não vejo. Sou melhor do que ele. Também tenho o meu pecado. É por isso que todos nós nos rendemos ao Senhor. É por isso que o sangue de Jesus é que nos cobre. Aleluia! É pelo sangue de Jesus que nós somos aceitos. Glória a Deus! É porque está escrito: tetelestai, foi consumado. Toda a obra da cruz foi consumada no Calvário. Não, então tá, peraí. Então eu vou continuar pecando do jeito que eu quiser? Não, meu irmão, claro que não. Eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus vive em mim. Então agora eu preciso caminhar segundo Jesus. Eu posso até não conseguir caminhar 100% dos passos de Jesus, mas eu preciso querer. Eu preciso querer essa transformação. Eu posso não conseguir vencer a pornografia essa semana, mas semana que vem eu vou fazer de tudo para vencer. Até eu conseguir vencer. Estou dando só um exemplo. Eu posso não ter conseguido vencer a mentira essa semana, mas essa semana que vem eu não vou mentir nenhuma vez. Porque a mentira, ela se torna um vício. Tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. Eu vou me esforçar, eu não vou. E, gente, por que é que a mentira acaba me rondando, me fazendo parte? Porque se a gente mente, a gente sai de situações difíceis. A gente não arca com as consequências do que a gente faz. A gente não quer se indispor com algumas pessoas. Quer ver uma mentira que muito provavelmente muita gente contou hoje? Tudo bem? A vida está lascada. Tá tudo bem? Tudo bem. A gente não quer sorrir, tudo bem. O quê? Bom, pois é. Talvez muitos tenham tido essa mentira hoje. A gente não quer falar. E você não precisa falar realmente da sua vida para todo mundo. Mas a gente tem que sair debaixo desse vício da mentira. Eu não bebo. Mas tem tantos outros vícios. Eu, por exemplo, tenho que largar a Coca-Cola. De novo, eu tinha parado de beber esse negócio. Já estou viciada de novo. Beber Coca-Cola é pecado? Não, gente, mas o vício é. E quando fica sem tomar, sinto falta de comer alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Fica sem comer doce muito tempo. Não dá uma vontade de comer doce? É vício? Café? Não, café não. Café. Não, e o bom tem gente que se não, mas eu não bebo. Mas eu disse, café. Eu disse, não, não, agora não. Sabe, a gente só toca de pecado e muitas vezes a gente mesmo quer acusar o pecado do nosso irmão. Meu querido, vença o diabo com a palavra. Vai abandonando o pecado dia a dia. Identificou que isso é errado, que isso é pecado, que o Senhor não vai se agradar se você continuar assim. Identificou que isso não é o que Jesus faria, porque nós estamos crescendo em todos os sentidos mais e mais semelhantes a Cristo. Vai ser assim até o final da nossa vida, ser mais e mais semelhante a Cristo. Para isso eu tenho que ter as atitudes de Cristo em mim. E quando eu identifico uma atitude de Cristo em mim que não está fazendo, não é Jesus que me mudar, sou eu. Eu que tenho que falar, Jesus, olha, eu não vou fazer mais. E se fizer de novo, volta para ele e fala, eu não consegui dessa vez ainda, mas próxima vez eu não vou fazer. É isso que o Espírito Santo quer na sua vida.
Ele quer que você tenha um desejo de abandonar o pecado. Se você tiver o desejo, o querer, entender que nós precisamos abandonar o pecado, Ele te leva a esse abandono cada vez mais. E aí a gente vai ficando livre dessas acusações do inimigo. E o diabo é tão astuto que quando você vencê-lo numa área, ele vai para outra. Foi o que ele fez com Jesus. Ele não conseguiu, ele leva Jesus lá no alto da cidade santa e fala: olha, se você se jogar daqui, né, você pode pedir os anjos para vir te segurar. Para que eu vou fazer isso? Eu sei quem eu sou. Quando chega lá mais na frente, né, o diabo leva ela ao alto do monte e mostra todos os reinos. Ele falou: eu posso te dar tudo isso. Mas Jesus sabia quem ele era. Por que ele não foi levado pela artilharia aí? Ali, gente, nesse momento e em todos os outros momentos, ele era homem. Mas ele não pecou porque ele sabia quem ele era. Quando o diabo disse: olha, se você é filho de Deus, Jesus deve ter uma coisa assim: cara, eu sei que eu sou filho de Deus. Não dá, eu não tenho a menor dúvida. Sabe, quando o diabo disser isso para você, se você é filho de Deus, será se você é amado? Você acha que vai continuar desse jeito? Sabe, não tenha dúvida de quem você é em Deus. Você é um filho amado. Por quê? Porque você sente que você é filho amado? Não. Porque a palavra nos diz que nós somos filhos amados. E aqui está o problema. Por que o diabo consegue nos vencer tanto? Porque nós não conhecemos a palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. Ele disse: está escrito. E nós queremos vencer o diabo só no grito. É por isso que a nossa vida continua rasgada. Continua terrível, continua difícil. A gente não consegue vencer o diabo com a nossa palavra. A gente consegue vencer o diabo com a palavra de Deus. É por isso que você já ouviu muito e você vai continuar ouvindo muito. Leia a palavra. Leia a Bíblia. Não é enjoeira de pessoa. Não é enjoeira do seu discipulador. É necessidade que nós temos. Você quer vencer, você quer romper, leia a Bíblia. Mas, pastora, eu não entendo nada do que eu estou lendo. Leia a si mesmo. Leia a si mesmo. Porque na hora certa, o Espírito Santo vai trazer à sua memória essa palavra. Agora é hora de você usar essa palavra. E aí você vai lembrar do que a palavra te disse. E aí você vai ser: é nisso que eu creio. Quando o diabo disser que você não é amado, aí você lembra de Mateus 3,17. Onde uma voz se ouve do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em mim, porque é o que está escrito na palavra. Aleluia! Ah, não, pastora, mas eu não sinto. Meu querido, você não tem que sentir. Até quando nós vamos querer viver de sentimento? Quem vive de sentimento é criança. Criança, você faz alguma coisa que ela não gostou? Não quer. Que burro. Isso é viver de sentimento. Nós temos que avançar. Temos que viver pelo que a palavra diz. Porque o justo vive é pela fé. Fé é crer. Não tem que sentir nada. Não, mas eu não estou sentindo, não interessa. Creia, acredite, continue declarando a palavra, continue dizendo a palavra. Aleluia! Há um tempo atrás, a minha esposa colocou, esparramou pela casa um monte de versículos. E até hoje eu sento na cama, eu olho para frente do guarda-roupa e eu continuo dizendo o que está lá de Efésios. Você lembra? Não pode falar?
Tem na sala, tem no quarto. Coloque versículos. Coloque um versículo. E passe a semana inteira lendo esse versículo quando você levantar, quando você for tomar seu banho à noite, quando você for dormir, você vai preparar durante o dia, né? Leia esse versículo, vai decorar esse versículo. Passa uma semana com esse versículo. Namore esse versículo. Fique perto. Leia essa palavra. Você vai ter o Espírito Santo falar com você. Mas a gente deixa a Bíblia fechada. Na minha época de adolescente, foi há pouco tempo atrás, ou 15 tempos atrás, na nossa sala de escola dominical, a gente brincava, tinha uma musiquinha, né? Era crente que guardar a Bíblia na gaveta, vai para o inferno, vai levar para o gaveta. A gente ficava brincando, sei lá. Hoje a gente não usa muito, né? Nem todos usam. Hoje usa muito o aplicativo. Alguém não tem desculpa para ler a palavra. Baixa um aplicativo, pega no seu horário de almoço, tira 5 minutos para ler o versículo. Pega à noite, pega o aplicativo. Você não quer mais usar a Bíblia, não tem problema, não use o seu aplicativo, mas leia a palavra. É com a palavra que você vai derrotar o diabo. Tem áudio. É com a palavra que você vai avançar. E sabe aquelas situações difíceis que nós falamos aqui no começo? Os problemas que a gente entra, que a gente se enfia, que a gente depois não quer colher os frutos, as consequências. É com a palavra, com o direcionamento do Senhor que a gente consegue sair e desatar desses nós. É a palavra que nos direciona. Leia essa palavra. Tem um grupo discipulado aqui que está, onde vocês já estão? Vocês vão ler a Bíblia, não? A Bíblia toda nesse ano. Eu nem sei onde eles estão. Eu conversei com eles e falei. Não consegui acompanhá-los. Hoje é 2 Coríntios, capítulo 8, segundo verso, no livro de Romanos, capítulo 20, 21, e na 1, capítulo 2. Vai mudando, né? É uma leitura, 3 livros por dia, se não me engano. Livro não, né? Partes de 3 livros. E assim estão avançando. Então, mas esse tipo de leitura vai produzir alguma coisa? Não está entendendo nada, não está guardando nada. Claro que produz. Porque quando a gente vai lendo, essa palavra, ela vai sendo guardada na nossa mente. Você tem algum aplicativo no seu celular que você não usa? Hã? Tem? Mas se você precisar dele, ele está onde? Está lá. Sabe, vai lendo a palavra e vai fazendo como esse aplicativo, faz o download. Vai ficando aqui, ó. O download vai ficar aqui. Você pode até não lembrar que ele existe. Mas a hora que for necessário, o Espírito Santo vai falar, não, mas eu tenho esse aplicativo aqui. Já fiz isso. Já devo ter, porque eu não lembro nem quem foi. Eu fui instalar no celular, já tinha instalado. E aí é isso que acontece. Quando ele pensa assim, eu preciso da palavra, o Espírito Santo te lembra, porque você já fez o download, já está guardado aqui. Você nem lembrava, nossa, mas eu nem lembrava porque eu sabia isso. É o Espírito Santo trazendo a sua memória. Aleluia! Leia a Bíblia, leia a palavra e use essa palavra no dia. Não deixe o diabo te vencer, não deixe o diabo te acusar. Quando ele te acusar, responde para ele: eu sou filho, eu tenho sangue de Jesus sobre mim. Glória a Deus! Aleluia! Ele pode falar o que ele quiser. Se ele tiver alguma coisa, se você quiser ter dúvida, feche seus olhos na hora e fala: Deus, é o seguinte, o salmista fez isso, não lembro o salmo. Ele pediu perdão pelos pecados e ele ainda pediu perdão pelos pecados ainda que estavam ocultos, que ele nem lembrava que ele pecou. Então, se você tiver alguma dúvida, feche seus olhos e diz assim: Senhor, eu posso até não me lembrar que eu pequei